Vamos ver se a gente consegue pegar aqui também. Se o pessoal consegue mover aqui um em cada polícia. Os órgãos de segurança pública que estão envolvidos nesse tipo de evento, a Guarda Municipal, a Agência Municipal de Trânsito, nós entramos aqui em peso, com um grande efetivo, com uma grande estrutura para proporcionar segurança de qualidade para todos aqueles torcedores que viessem aqui para o estádio, seja o torcedor comum, família ou torcedor organizado. Como não aconteceu o jogo, nós vamos manter essa mobilização aqui até que todos tenham conhecimento dessa decisão da Justiça Desportiva, para que a gente possa desmobilizar aos poucos e manter a segurança dos frequentadores do estádio. Para encerrar aqui da minha parte, o senhor desde ontem tem alertado sobre esse risco, né, do encontro dos torcedores. A gente sabe que às vezes nem acontece na parte interna, mas sim na parte externa, no encontro das duas torcidas. Como foi evitado isso? E como o senhor alertou? E como reagiu a essa decisão, Major? Olha, nós entendemos que o Tribunal de Justiça de Goiás tomou a decisão mais acertada de definir o jogo com torcida única, assim como tem sido feito aqui no estado de Goiás, nos clássicos do local, Goiás e Vila Nova e Atlético, Goiás e Atlético. Esses jogos já vêm sendo realizados como torcida única. Foi uma maneira que os órgãos de segurança pública, os clubes e as torcidas organizadas encontraram para diminuir essa rivalidade, esse histórico de violência que tem prejudicado uma série de pessoas, não só os clubes, os atletas, as famílias, os trabalhadores que trabalham aqui em volta. Então isso já está sendo aplicado aqui através do termo de ajustamento de conduta entre a Polícia Militar, os órgãos, as torcidas organizadas e os clubes desde 2011, e esse foi o embasamento que nós utilizamos para solicitar que o Ministério Público fizesse essa recomendação, e o Tribunal de Justiça de Goiás teve o mesmo entendimento nosso, que esse jogo aqui não se tratava meramente de ferir o direito da torcida adversária, e sim uma questão de ordem pública, porque vidas estão em jogo aqui, porque um ataque de uma torcida organizada contra a outra, pessoas inocentes podem sofrer algum risco, pessoas inocentes podem perder a vida por causa disso. Então não se tratava mais só da questão do desporto, e sim questão de manutenção da ordem pública. Agora, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não cabe a nós fazer juízo de valor sobre ela, porque trata-se única e exclusivamente da questão do regulamento do campeonato em relação à desigualdade que ia trazer entre um clube e o outro, porque um jogou com a torcida, com as duas torcidas, e o outro jogaria só com torcida única. Nós, enquanto órgão de segurança pública, nós não vamos fazer juízo de valor a respeito dessa decisão. O que nós podemos concluir para todos aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo é que a decisão de torcida única era mais acertada para preservar a ordem pública e manter a segurança de todos os torcedores e todas as famílias que viessem aqui para acompanhar o espetáculo. Só para fechar, é porque o seu ponto é muito importante, ô Thiago, eu vou colocar para você, porque o Corinthians já se posicionou de forma oficial, diz que não aceita jogar sem a presença do seu torcedor. Então o BEP ele mantém a decisão que é mais correto e é mais assertivo jogar só com a torcida do Goiás, independente da data, se é hoje, se é amanhã ou quando a CBF remarcar. O trabalho que o BEP realiza é um trabalho de assessoramento técnico para o Ministério Público. Quem tem o poder de impetrar uma ação civil pública, assim como o Ministério Público fez ontem, entrar na Justiça, fazer uma recomendação, é o Ministério Público através do Grupo de Atuação em Grandes Eventos de Futebol, o GFUT. E isso eles fizeram, no nosso ponto de vista, de forma acertada e responsável. Agora, se a Justiça Desportiva entendeu de forma diferente, é igual eu falei para todos os senhores que estão nos assistindo e nos ouvindo, não nos cabe fazer esse juízo de valor. O nosso entendimento e a nossa posição é sempre pela manutenção da ordem pública, pela preservação das vidas e manutenção da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Só esse. Agora, com relação ao desequilíbrio entre as equipes, o desequilíbrio do regulamento do campeonato, essa avaliação tem que ser feita pelos clubes e pelas federações. Major, é extremamente importante o senhor conosco, eu vou pedir a liberdade. Thiago, Major Wilder Bezerra conosco, ao vivo aqui na Band News FM, à sua disposição. Thiago. Só passando rapidinho, continuando aqui, então o Major aqui do BEP está ao vivo aqui, o pessoal da Band News está ao vivo também, a gente está dando prioridade para eles aqui, então a gente ouve o Major do BEP aí, vamos ouvindo aí o que ele vai falando aí aos poucos, beleza? Então o pessoal que está ao vivo aqui no meu timão, acompanhando aí o pronunciamento do Major do BEP, tá pessoal? Então ao vivo aí no meu timão, o pessoal que tá por aí, vai deixando o seu like também, sempre muito importante. E vamos que vamos, aos poucos ele vai se comunicando, a gente vai entendendo aqui qual o posicionamento do BEP também. Mas aparentemente o que ele fala é que o certo, o correto, seria a torcida única mesmo, pela segurança
de ambas as torcidas, segurança de inocentes também, a torcida que vem apenas para ver o espetáculo, enfim. Então, essa recomendação do BEP seria que fosse de torcida única também. Então, vamos aguardar aqui, o pessoal da Band News está fazendo uma pergunta ao vivo aqui para ele, fazendo a transmissão ao vivo também, então a gente está dando essa prioridade e vamos ouvindo o que o Major tem a falar aí, beleza? Da Polícia Militar, enquanto instituição, enquanto órgão de segurança pública, vai ser sempre pela preservação da ordem pública, a preservação das vidas e a aplicação da lei. Esse fato em específico, que foi o jogo entre o Goiás e Corinthians, válido pelo primeiro turno, lá em São Paulo, nós tivemos ocorrências que aconteceram de fato. A torcida do Goiás, ao entrar na Marginal Tietê, em São Paulo, ela foi emboscada pela Gaviões da Fiel e pela Pavilhão 9 e travaram uma batalha campal em plena luz do dia, em plena Marginal Tietê, no estado de São Paulo, onde a Polícia Militar teve muita dificuldade para poder realizar a dispersão e a detenção daquelas pessoas. Aquela ocorrência teve um saldo de 17 detidos e um torcedor do Goiás hospitalizado com traumatismo craniano. Então isso é fato, isso não é algo que a gente imagina, algo que a gente acha que vai acontecer. O jogo entre Goiás, entre Atlético e Goiás, aqui em Goiânia, válido pela Copa do Brasil. A torcida da Força Jovem saiu daqui e tentou emboscar a torcida do São Paulo e só não conseguiu realizar esse intento por causa do brilhante trabalho que é realizado pelo BEP na escolta dessas torcidas, tanto na entrada quanto na saída da cidade de Goiânia. Então tudo isso que aconteceu foi embasado em fatos e não em algo que a gente acredita. Então, com relação ao último jogo da tabela do Campeonato Brasileiro, dia 3 de novembro, entre Goiás e São Paulo, embora a gente acredite que também há uma rivalidade, que também há uma rixa entre essas torcidas, nós não podemos fazer o mesmo juízo de valor e muito menos elaborar um relatório em cima dessas situações que a gente imagina que vai acontecer, sendo que não aconteceu nada de fato aqui esse ano. A gente sabe que essas torcidas, elas têm uma grande rivalidade, a gente reconhece que essas rivalidades, elas sempre evoluem para históricos de violência, mas nesse caso específico da torcida organizada do São Paulo, eles já vieram aqui várias vezes esse ano, inclusive contra o Atlético aqui, nós não tivemos grandes problemas devido a esse profissionalismo que nós adotamos no monitoramento e na escolta dessas torcidas. Então, por hora, o nosso entendimento vale apenas para esse jogo e o assessoramento técnico que nós prestamos para o Ministério Público apenas para esse jogo em específico. Com relação ao jogo do São Paulo, que irá acontecer no dia 13 de novembro, na última rodada do campeonato, se houver algo que justifique a gente adotar a mesma medida, nós vamos adotar com toda certeza e vamos prestar todo o assessoramento técnico que for necessário para a preservação de vidas e preservação da ordem pública, em especial dos campeonatos de futebol. Então, tendo ou não tendo esse tipo de situação, nós estaremos aqui para trabalhar e dedicar todo o nosso profissionalismo. Agora, nós lamentamos isso que aconteceu, essa briga, essa batalha judicial que foi travada entre os clubes, as federações e o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, porque quem perde são os torcedores, são as famílias de bem, que poderiam estar aproveitando esse sábado aqui para exercer o seu direito de lazer e não vão poder fazer por causa dessas decisões que nem sempre avaliam questões técnicas que nós assessoramos. Que nós passamos ontem durante a entrevista, ela permanece. Todo aquele torcedor, se essa decisão ela for reformada no sentido de que o jogo seja realizado com as duas torcidas, nós aproveitamos o espaço para mais uma vez orientar, não sei qual data que será, nem o dia nem o horário, mas o dia que acontecer, se acontecer com as duas torcidas, nós aproveitamos o espaço para reforçar que esse jogo não vai ser um jogo simples. Essa briga, essa discussão entre as torcidas já está sendo travada desde o mês de junho. Já tem quase 4 meses que eles estão planejando esse revide para vir aqui e tentar travar a mesma batalha que eles travaram lá em São Paulo. E nós, como órgão de segurança pública, como batalhão responsável para realizar a segurança nos eventos, nós estamos tomando todas as medidas de inteligência, de investimento, integração e planejamento para que isso não aconteça. Mas que se acontecer, o cidadão tem que ficar devidamente orientado que isso foi diversamente ampliado e divulgado na imprensa do risco de violência entre essas duas torcidas. É óbvio que nós não queremos isso, nós estamos aqui para estabelecer a ordem, estabelecer a paz, mas que se acontecer, nós estaremos aqui para tomar todas as medidas legais da forma mais enérgica possível para proteger o cidadão de bem e para garantir que o espetáculo aconteça. Prazer ouvi-lo, Major.